Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo disse aos anciãos da igreja de Éfeso: Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estais sempre atentos. Lembrai-vos que durante 3 anos, dia e noite, com lágrimas, não parei de exortar a cada um em particular. Agora entrego-vos a Deus e a mensagem de sua graça, que tem poder para edificar e dar a herança a todos os que foram santificados. Não cobicei prata, ouro ou vestes de ninguém. Vós bem sabeis que estas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando deste modo, se deve ajudar os fracos, recordando as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais alegria em dar do que em receber. Tendo dito isto, Paulo ajoelhou-se e rezou com todos eles. Todos, depois, prorromperam em grande pranto, e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, aflitos, sobretudo por lhes haver ele dito que não tornariam a ver-lhe o rosto. E o acompanharam até o navio. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora, eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem a cena de uma despedida no aeroporto. Um pai abraça seu filho que está partindo para uma longa jornada, sussurrando últimas palavras de sabedoria e amor. Há lágrimas, promessas de cuidado mútuo e a certeza de que, mesmo na distância, o amor permanecerá. Esta imagem tocante nos transporta para o coração das leituras de hoje, onde encontramos 2 despedidas profundamente emocionantes. Paulo se despedindo dos anciãos de Éfeso e Jesus orando por seus discípulos antes de sua paixão. Na primeira leitura, Paulo está em Mileto, prestes a partir para Jerusalém, onde sabe que prisão e sofrimentos o aguardam. Suas palavras aos anciãos de Éfeso não são apenas instruções pastorais, são o testamento de um pai espiritual que ama profundamente seus filhos na fé. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, Paulo os exorta. Que responsabilidade tremenda! Paulo não está apenas dizendo para eles se cuidarem fisicamente, mas espiritualmente. É como um capitão de navio que, antes de deixar o comando, lembra sua tripulação: mantenham os olhos no horizonte, vigiem as tempestades que se aproximam, cuidem uns dos outros. Mas Paulo vai além. Ele os alerta sobre lobos ferozes que virão do exterior, e ainda mais perigoso, sobre aqueles que surgirão do vosso próprio meio falando coisas perversas para atrair os discípulos atrás de si. Que advertência profética! Paulo sabia que a maior ameaça à igreja não viria necessariamente de perseguidores externos, mas daqueles que distorceriam a verdade de dentro. Quantas vezes isso se cumpriu ao longo da história da igreja? Quantas divisões, quantos escândalos,
Quantas feridas foram causadas não por inimigos declarados, mas por aqueles que deveriam ser pastores e acabaram sendo predadores. Paulo estava preparando estes líderes para uma realidade difícil. A liderança cristã exige vigilância constante, não apenas sobre o rebanho, mas sobre nós mesmos. Paulo então os lembra de seu próprio exemplo. Eu vos mostrei em tudo que é trabalhando assim que se deve socorrer os fracos. Que testemunho poderoso! Paulo não foi um líder que se aproveitou de sua posição, mas alguém que trabalhou com suas próprias mãos para não ser um fardo para a comunidade. Ele viveu o princípio que Jesus ensinou: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Imaginem Paulo, o grande apóstolo, fazendo tendas durante o dia para sustentar seu ministério à noite. Suas mãos calejadas testemunhavam sua dedicação. Ele não via o trabalho como algo menor que a pregação, mas como parte integral de seu testemunho cristão. E então, o momento mais tocante, depois de ter dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. Todos choraram muito e, lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Que cena de amor puro! Aqui vemos o coração do ministério cristão, relacionamentos profundos, amor genuíno, lágrimas compartilhadas. Estas lágrimas não eram sinais de fraqueza, mas de força. Eram testemunho de vidas entrelaçadas pelo Evangelho, de corações unidos pelo amor de Cristo. Paulo havia investido sua vida nestas pessoas, e elas haviam investido suas vidas nele. Esta é a beleza da comunidade cristã autêntica. Voltando nosso olhar para o Evangelho, encontramos Jesus em um momento igualmente íntimo e profundo. Não é uma despedida física, mas algo ainda mais significativo. Jesus está orando ao Pai, e nós somos privilegiados a ouvir esta oração íntima. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Que pedido extraordinário! Jesus não está orando apenas pela proteção física de seus discípulos, mas por sua unidade espiritual. Ele sabe que a unidade é fundamental para o testemunho cristão. Mas que tipo de unidade Jesus tem em mente? Não uma uniformidade externa, mas uma unidade que reflete a própria relação entre o Pai e o Filho. É uma unidade de propósito, de amor, de missão. É a unidade que vem de corações que batem em sintonia com o coração de Deus. Jesus continua: não peço que os tires do mundo, mas que os preserves do mal. Que oração equilibrada! Jesus não pede que seus seguidores sejam removidos dos desafios da vida, mas que sejam protegidos espiritualmente enquanto enfrentam esses desafios. Somos chamados a estar no mundo, mas não ser do mundo. Pensem nisso. Jesus poderia ter pedido ao Pai para transportar todos os cristãos imediatamente para o céu, evitando assim todo sofrimento e tentação. Mas ele não fez isso. Em vez disso, ele orou para que fossemos fortalecidos para viver com integridade em meio às complexidades da vida terrena. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo, Jesus declara. Isto não significa que devemos nos isolar da sociedade, mas que nossos valores, prioridades e identidade são fundamentados não nas tendências passageiras do mundo, mas nos princípios eternos do reino de Deus. E então, Jesus faz um pedido surpreendente: santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. A santificação não é algo que acontece em isolamento, mas através do encontro com a verdade de Deus. É a palavra de Deus que nos transforma, que nos separa para um propósito sagrado. Finalmente, Jesus revela o propósito de tudo isso. Como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei ao mundo. Somos enviados. Não somos chamados apenas para receber bênçãos, mas para ser bênção. Não apenas para ser amados, mas para amar. Não apenas para ser servidos, mas para servir. Meus queridos irmãos e irmãs, estas duas passagens nos confrontam com verdades profundas sobre a natureza da liderança cristã e da vida cristã em geral. Primeiro, somos todos chamados a ser pastores uns dos outros. Talvez não tenham o título oficial de pastor ou líder, mas todos nós temos pessoas em nossa esfera de influência pelas quais somos responsáveis. Podem ser nossos filhos, nossos cônjuges, nossos colegas de trabalho, nossos vizinhos. Paulo nos lembra que esta responsabilidade deve ser levada a sério.
Segundo, a autenticidade é crucial. Paulo pôde apontar para sua própria vida como exemplo. Nossas palavras têm poder apenas quando são apoiadas por nossas ações. As pessoas não são atraídas principalmente por nossos sermões, mas por nossas vidas. Terceiro, devemos estar vigilantes contra as distorções da verdade, especialmente aquelas que podem surgir dentro da própria comunidade cristã. Nem todo ensinamento que usa a linguagem cristã é verdadeiramente cristão. Precisamos conhecer bem a palavra de Deus para discernir entre a verdade e o erro. Quarto, a unidade cristã é fundamental, mas deve ser baseada na verdade, não no compromisso com o erro. A oração de Jesus por unidade não é um chamado para ignorar diferenças doutrinárias importantes, mas para buscar a verdadeira unidade que vem de corações alinhados com a vontade de Deus. Quinto, somos santificados através da palavra de Deus. Isto significa que o estudo das Escrituras, a meditação na palavra, não são luxos espirituais, mas necessidades básicas para o crescimento cristão. É através da verdade de Deus que somos transformados. Finalmente, somos todos enviados. Cada cristão é um missionário, seja no lar, no trabalho, na escola ou na comunidade. Jesus nos enviou para continuarmos sua missão de amor, cura e reconciliação. Irmãos e irmãs, vivemos em tempos desafiadores. Como Paulo, enfrentamos lobos ferozes que atacam a fé cristã de fora. Como os discípulos de Jesus, vivemos em um mundo que muitas vezes é hostil aos valores do Evangelho. Mas não estamos sozinhos. Temos a promessa de proteção divina. Temos a garantia de que somos guardados no nome de Jesus. Temos a certeza de que somos santificados pela verdade da palavra de Deus. E temos a missão gloriosa de ser instrumentos do amor de Deus no mundo. Que possamos, como Paulo, viver vidas dignas de serem imitadas. Que possamos trabalhar não apenas com nossas palavras, mas com nossas mãos e corações para edificar o reino de Deus. Que possamos socorrer os fracos, lembrando sempre que é mais feliz quem dá do que quem recebe. E que, como os discípulos por quem Jesus orou, possamos permanecer unidos na verdade, protegidos do mal, santificados pela palavra, e sempre prontos para sermos enviados em missão. Que o Deus de toda graça, que nos chamou para sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de termos sofrido por um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoe, confirme, fortaleça e estabeleça. A Ele seja o poder pelos séculos dos séculos. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.